Olá! Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre Coisas Frágeis do Neil Gaiman. Esse livro aqui foi o livro que ganhou a votação do Você Escolhe do mês de fevereiro. Esse aqui é o volume 1, só que como eu já tinha o volume 2 em casa, eu resolvi, então, ler os dois de uma vez e fazer esse vídeo conversando com vocês sobre esses dois livros, certo? Bom, primeiro eu preciso contar pra vocês que eu não sou a fã mais xiita de Neil Gaiman da face da Terra. Eu acho que quando ele é bom, ele é espetacular, sensacional e tem ideias fantásticas. E quando ele dá pra ser, assim, mais ou menos, digamos assim, fica difícil, tá, Neil Gaiman? Desculpa. Mas tem alguns livros dele, por exemplo, que eu não gostei nem um pouco. Eu não gostei do Lugar Nenhum. Eu abandonei. Olha que difícil, gente. É muito difícil abandonar livro. Eu abandonei o Deuses Americanos, passei pra frente já, dei pra outra pessoa. E é isso. E nessa coletânea aqui de contos e poemas, né? No primeiro só tem contos, mas no segundo volume tem alguns poemas dele também. Tem algumas coisas bem bacanas mesmo, e outras que você fala, tá, Neil Gaiman, por quê? Sabe? Enfim, eu comecei lendo então o primeiro volume. No primeiro volume tem, aliás, nos dois volumes isso acontece. Ele colocou uma introduçãozinha aqui pra gente, na verdade, com trechinhos de introduções para cada um dos textos que tem nesse livro. Então cuidado com essa introdução, porque ela pode contar alguns spoilers. Então, o que eu fiz foi o seguinte: cada vez que eu chegava num conto novo, eu voltava para a introdução e lia a introduçãozinha sobre aquele conto. E aí, enfim, foi isso que eu fui fazendo. O primeiro texto da introdução é um texto bem bacana, em que ele vai contar como que, né, ele juntou esses textos, tá, e coisas do tipo. E ele vai contar também que o título que ele queria ter dado para esse livro é esse aqui, ó. Essa gente deve saber quem somos e contar que estamos aqui. Eu achei espetacular esse título. Ele tirou esse título de um quadrinho da HQ Little Nemo, não sei se tá dando pra vocês verem aí. Mas ele desistiu de colocar esse título. Eu achei esse título sensacional. Já pensou você ler um livro? Essa gente deve saber quem somos e contar que estamos aqui? Achei incrível esse nome. Porém, um belo dia ele teve um sonho e ele se ouviu dizendo nesse sonho a seguinte frase: acho que prefiro lembrar de uma vida desperdiçada com coisas frágeis a uma vida gasta evitando a dívida moral. Então ele ficou com isso na cabeça e acabou chamando então as suas coletâneas dele de Coisas Frágeis, né? Em inglês tem duas pronúncias, você pode dizer fragile things ou fragile things. E é isso aí então. Então tá, esse primeiro volume aqui foi o que eu menos gostei. Então ele já começa essa coletânea com um texto chamado Estudo em Esmeralda, né? Que ele vai contar pra gente na introdução que a intenção dele era misturar Conan Doyle com H.P. Lovecraft. E aí saiu esse texto aqui. É um reconto do Estudo em Vermelho, que é a primeira história, né? A história em que o Watson e o Sherlock Holmes se conhecem, né? Ele vai contar aqui, então ele vai contar exatamente como os dois se conhecem e tudo mais, e só que tem coisas estranhas, a lá H.P. Lovecraft aqui no meio. E não ficou legal, não, eu não gostei, tá? E aí que mais? Aí o segundo texto já achei assim incrível, que é o A Vez de Outubro. Tá? O que acontece aqui? Aqui ele juntou todos os meses do ano em volta de uma lareira pra contar histórias de, enfim, histórias estranhas, digamos assim. Não chegam a ser histórias de terror. E quando chega a vez de outubro, outubro conta a história mais sensacional de todas. E aí na introdução ele vai contar pra gente que esse conto tem a ver um pouco, assim, meio que, mais ou menos, com o Livro do Cemitério. Ele tava ainda, né, criando os personagens do Livro do Cemitério e tal, ele tava com aquilo na cabeça e ele acabou escrevendo esse conto aqui. Não sei se é porque eu gosto bastante do Livro do Cemitério que eu gostei desse texto, mas eu achei sensacional. E aí tem várias coisas estranhas aqui no meio. Tem dois contos sobre um velho milionário chamado Mr. Alice, e esses contos me lembraram coisas do Stephen King. Então se você tem em casa um livro de contos dele chamado Tudo é Eventual, você vai achar, sei lá, que isso aqui é uma continuação do Tudo é Eventual, sabe? Mas enfim, deixando isso aí pra lá, né? O outro conto que eu achei incrível, e assim, valeu o livro só por esse conto, é O Problema de Susan, tá? Mas eu tenho a impressão de que esse texto aqui só vai ser legal pra quem já leu as Crônicas de Nárnia. Então o que que acontece? A Susan é uma das irmãs, né, da família ali, das criancinhas de Nárnia. E no livro de Nárnia, todas as crianças têm um determinado destino, menos a Susan. E o C.S. Lewis, ele dá uma explicação bem satisfatória, assim, pro que aconteceu com a Susan, sabe? A gente gosta dela, ela é uma das personagens principais.
Então ele escreveu esse conto aqui meio que para explicar o que teria realmente acontecido com a Susan, e o conto é muito legal mesmo. Então se você tem esse livro em casa e ainda não leu, e tem alguma intenção de ler as Crônicas de Nárnia, pula esse texto aqui, não lê agora não, deixa pra ler depois. Então é isso, o livro inteiro me valeu só por esses 2 contos. O resto eu achei tudo muito chato, longo. Tem essa história aqui do Pássaro do Sol que ele escreveu pra filha dele, sabe? Que, meu Deus, que história esquisita e chatinha. E, enfim, bom, minha opinião, tá, gente? Eu gostei bem mais do segundo volume. Só que o que acontece no segundo volume? Ele tem aqui alguns poemas, né, do Neil Gaiman, como eu já tinha dito pra vocês. E aí o que acontece? Esses poemas, eles só estão traduzidos, você não tem o original deles. Que é uma coisa que eu, como tradutora agora, tô falando com vocês como tradutora, eu não concordo com dizer que poemas são traduzidos. Pra mim, poemas são no máximo, adaptados de uma língua para outra. Porque tem várias regras ali na construção de uma poesia, de um poema, que você perde na hora de transpor de uma língua para outra. Então, como por exemplo, sei lá, o ritmo, a métrica, enfim, o uso de palavras, o uso de metáforas, que se você transpor de uma língua para outra, você vai perder tudo aquilo, entendeu? Principalmente se você pegar algum poeta porque assim, poesia em geral já é muito subjetiva, tá? Mas existem alguns poetas que escrevem poesias que cada vez que você lê, você vai perceber uma coisa diferente. Quando você transpõe isso de uma língua para outra, você perde isso, sabe? Então, o máximo que dá pra você fazer com poesias é adaptações. E aí o que acontece? Eu prefiro 1000 vezes os livros de poesia traduzidos que trazem o original. Então geralmente você tem o original numa página e a tradução na outra, a adaptação na outra. E fica a dica então para a editora Conrad, né? Fazer isso nas próximas edições desses livros. Porque eu fiquei até bem interessada em ler alguns aqui no original, mas eu não achei na internet, não tá no domínio público ainda e coisas do tipo. Então sei lá, fiquei bem decepcionada. Outra coisa a respeito de tradução aqui... Não precisa ser tradutor não, o pessoal que manja de inglês aí já vai perceber também. No texto Pó Amargo, que é um texto bem bacana sobre um antropólogo que está estudando zumbis na África e tal, ele vai dizer a seguinte frase, olha só: pode-se dizer que estou entre um emprego e outro. Então assim, quem sabe inglês já deve ter pegado aí que essa expressão aqui seria in between jobs, né? E quando você diz que você está in between jobs, você não está entre um emprego e outro, você está desempregado. Então eu fico bem chateado quando eu percebo que alguns tradutores não conhecem expressões idiomáticas da língua com a qual ele trabalha, sabe? E assim, depois que você passa por um erro desses, você passa a prestar mais atenção e aí você vai perceber que tem vários errinhos desse tipo e... Oi, né? Revisão de tradução. Complicado, tá? Complicadíssimo isso daí. Mas enfim, esse volume aqui já traz várias coisas que eu achei bacanas, eu marquei aqui. Tem esse aqui que tem um título sensacional, ó. Noivas proibidas dos escravos sem rosto na casa secreta da noite do terrível desejo. É difícil. É longo pra caramba esse título. Mas eu achei essa história bacana. Ele vai contar pra gente na introdução que ele escreveu isso 20 anos atrás. Esse livro aqui foi escrito em 2006, tá? Os 2 livros. Só que esse texto foi recusado em várias editoras e tal, e 20 anos depois alguém pediu um conto pra ele, pra uma coletânea, e ele deu uma recalchutada no conto e tal, e ficou bacana, eu gostei. O que mais que é bacana? O Cascalho da Ladeira da Memória, talvez seja o conto que eu mais tenha gostado, porque eu me identifiquei com ele. Ele vai contar que quando ele era pequeno, os irmãos dele tinham histórias de fantasma pra contar e ele não. Isso acontecia comigo também. As minhas irmãs sempre tinham histórias de fantasma pra contar e eu nunca tinha. E eu queria muito ter uma história de fantasma pra contar. Aí um belo dia acontece uma coisa X com ele, que ele não tem certeza se ele poderia ou não contar aquilo como uma história pra fantasma, mas ele não consegue explicar aquilo que aconteceu com ele. E é bem bacana, eu não vou dizer o que aconteceu porque eu estou guardando esse conto pro mês do horror, tá? Então em outubro eu conto pra vocês o conto e quem tem o livro aí já pode ler que é bacana. Esse do Pó Amargo eu achei bastante legal, do antropólogo que estuda zumbis e vai dar uma palestra, eu achei divertido. Ah, talvez o meu preferido seja esse aqui, ó, 15 cartas pintadas de um tarô de vampiro. O que acontece aqui? O Neil Gaiman foi convidado a escrever um pequeno texto a respeito de cada um dos arcanos principais de um tarô, que são 22, ele só escreveu 15. Aí ele pede desculpa na introdução que até hoje ele não conseguiu escrever os outros 7 e tal.
E é tão legal. Então assim, não sei se é porque eu gosto bastante de tarô, vocês sabem, eu coleciono, já mostrei minha coleção aqui pra vocês. E eu achei muito legais as historinhas que ele contou pra cada uma das cartas do tarô. Esse tarô acho que não saiu até hoje, mas eu achei bem bacana mesmo. E deixa eu ver o que mais. Ah, tem outra coisa que é sensacional. Eu acho que é o último, não, talvez seja o penúltimo. Um conto dele chamado No Final, é super curtinho, é só isso aqui. Aqui ele vai escrever o último capítulo da Bíblia. E aí ele faz com que a Bíblia seja uma coisa assim meio que cíclica, sabe? Ele leva Adão e Eva de volta pro paraíso lá, né, enfim, pra onde tem a serpente, coisas do tipo. Achei bem legal mesmo, mesmo. Então tá, então entre esses dois livros o meu preferido foi o segundo volume. O primeiro, pra mim, pelo menos para o meu gosto, na minha humilde opinião, pouca coisa se salva, tá? Outra coisa, nessas pequenas introduções que ele dá para cada um dos seus textos, vocês vão ler assim, vários momentos ele dizendo alguma coisa do tipo, nesse texto aqui eu tentei escrever alguma coisa a lá fulano, ou a lá outro autor e não sei o que. E assim, Neil Gaiman, que tal se você escrever a lá Neil Gaiman? A gente gosta de você não precisa tentar, sei lá, superar ou tentar escrever alguma coisa parecida com algum outro autor. E talvez tenha sido isso, né, que tenha dado um tom meio estranho para alguns dos contos, principalmente do primeiro volume. Mas é isso então, gente. Eu queria saber de vocês, pessoal que já leu esses dois livros, qual deles vocês preferiram, qual foi o conto preferido de vocês. E é isso então. Quem gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!